Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso Tribunal de Justiça Desportiva. Dando abertura à sessão do dia 16 de junho de 2025, temos aqui algumas preferências. Então vamos dar início aqui com o processo 345, depois 237, depois 392 na ordem de preferência. Então, o processo 345, por gentileza, a relatora, doutora Sônia. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Processo 345/2025. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Esporte Clube Corinthians Paulista a favor do atleta Luiz Fábio, né? Na foto está Fabiano, acho que é Fabiano, porque todo o processo está Fábio. Luiz Fabiano Sampaio, inconformado com a decisão da Igreja Segunda Comissão Disciplinar, que aplicou por maioria a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência, como em curso no disposto no artigo 258 do CBJD. Consoante ao disposto na súmula, referido atleta foi expulso com cartão vermelho por conduta violenta ao atingir com tapas e empurrões seus adversários durante um confronto com o jogo paralisado. Na sessão de julgamento, após a visualização da prova de vídeo, a douta Procuradoria de Justiça requereu a desclassificação da conduta para o artigo 258 do CBJD. As razões do recurso registram que o denunciado não troca tapas, tampouco empurrões com nenhum de seus adversários, apenas se aproxima do local onde os demais atletas estavam concentrados, a fim de interromper eventual desentendimento. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão, a fim de absolver o atleta Luiz Fábio Sampaio. O parecer da douta Procuradoria-Geral afirma a aplicabilidade do artigo 258 do CBJD, pugnando pelo improvimento do recurso para a manutenção da decisão atacada. É o relatório, presidente. Obrigado, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a Vossa Excelência, aos demais auditores, Procuradoria, Secretaria, os demais presentes. Primeiro, Vossas Excelências podem até achar esquisito por que o Corinthians está recorrendo de uma condenação de um atleta por advertência, porque o Corinthians fez o recolhimento de um preparo recursal por conta de uma pena branda, e a resposta é porque houve um equívoco com todas as vênias da comissão disciplinar, porque claramente o atleta denunciado, então condenado, não cometeu qualquer infração disciplinar. E eu gostaria de começar a explicação com um próprio trecho do acórdão, exarado pela comissão disciplinar, que a relatoria diz que, em que pese a argumentação das defesas que os denunciados não teriam trocado agressões com seus adversários, como demonstrado em vídeo, constitui infração ao artigo 258. E aí vem, na convicção deste relator, houve infração ao disposto acima, no caso 258, considerando que, embora não tenha ocorrido agressões por parte dos denunciados, o mesmo se envolveram no tumulto. Então, aí, a minha primeira pergunta é, se não houve agressão por parte do denunciado, por que ele foi expulso? Isso já é um primeiro ponto que mostra que o árbitro, muito provavelmente, confundiu a autoria. Né? Eu não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver o vídeo, eu assisti por mais de uma vez, salvo melhor juízo, ele confunde os atletas. Né? Conforme dito pela senhora relatora, o atleta denunciado, então, ele chega ao local onde está um empurra entre os atletas, fica pouco tempo, ele é empurrado e depois ele sai em direção ao meio de campo. E aí, quando termina a situação e o juiz começa a analisar o que aconteceu, e ele é expulso de modo equivocado, você vê que ele faz com o movimento assim, não fui eu não sou eu o infrator. E de fato não era ele mesmo. E aí então acaba ficando um pouco confuso o entendimento da Procuradoria na primeira instância, porque após ver o vídeo, ela ainda mantém a autoria do denunciado. Ela desclassifica do 257 para o 258, entendendo que não tinha havido um tumulto, mas que nesse caso houve uma infração antiética ou contrária, né, à disciplina do esporte. Mas o próprio acórdão diz, no trecho final que eu acabei de ler, os mesmos se envolveram no tumulto. Então, de novo, mais uma confusão. Foi 257? Foi 258? Qual que foi a infração cometida pelo denunciado? Mas a bem da verdade é, senhores, e podemos ver o vídeo aqui mais de uma vez, houve, claro, equívoco na autoria. Não foi o atleta denunciado que cometeu
não só o 257, o 258, o 254, o 250, qualquer infração disciplinar. Ele é o único atleta do vídeo que fica pouco tempo no empurra-empurra e logo na sequência ele sai e fica completamente indignado pelo fato de ter sido expulso, porque claramente a conduta não foi praticada por ele. Então, senhores, de modo bem objetivo, a razão deste recurso, a razão de se brigar contra uma pena branda de advertência é por uma possível injustiça que estaríamos cometendo aqui. O atleta não foi responsável por qualquer conduta infratora, seja por um ato desleal, seja por uma conduta antiética ou contrária à disciplina do esporte, seja por conta de um tumulto, seja por conta de uma agressão. E aqui eu peço a Vossas Excelências que considerem essa argumentação, pois, caso contrário, estaríamos manchando o histórico disciplinar do atleta, ainda que por uma advertência, né? Ele vai perder a primariedade dele por uma conduta que ele não cometeu. É claro, o vídeo é muito claro nesse aspecto. O atleta, em nenhum momento, troca empurrões, tapas, absolutamente nada. Então, um atleta que não troca empurrões nem tapa, dificilmente está cometendo algum ato infrator de acordo com o CBJD. Então, já finalizando minhas palavras, peço a Vossa Excelência que considere a argumentação do recorrente para reformar a decisão da comissão disciplinar e absolver o atleta da injusta punição recebida. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Procuradoria? Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, cumprimento a todos na sua pessoa e manifesto a minha satisfação em participar desta primeira sessão do Pleno. Em relação ao processo em questão, a Procuradoria ela apenas ratifica os termos de seu parecer e segue pelo não provimento do recurso interposto. Obrigado, doutor. Por gentileza, a senhora relatora. Parabéns, doutor, pela defesa. Em que pese a aguerrida defesa sustentando a inocorrência dos fatos, requerendo absolvição, a prova de vídeo não afasta a conduta do atleta contrária à disciplina ou à ética desportiva nos termos da tipificação da norma legal. O lance demonstrado na prova dos autos não revela a gravidade da prática de conflito ou tumulto despendido pelo atleta, porém não afasta a conduta da prática antidesportiva. A respeitável decisão recorrida demonstra o atendimento aos princípios disciplinares da justiça desportiva e reforça o caráter pedagógico incumbindo a este tribunal. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Esporte Clube Corinthians Paulista para manter a decisão da segunda comissão disciplinar que desclassificou a prática de conduta prevista no artigo 257 de CBJD, aplicando-se a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência ao atleta Luiz Fábio Sampaio, como em curso no artigo 258 do CBJD. Nega provimento, mantendo a suspensão convertida em advertência. Obrigado. Doutora Mariana. Primeiramente, bem-vindo, doutor Douglas. Parabéns pela primeira sessão aqui no Pleno. Parabéns, doutor Sérgio, pela sempre aguerrida defesa. No entanto, eu acompanho o voto da doutora Sônia. Com a relatora, doutora Mariana, doutor Patrick. Da mesma forma. Também com a relatora, doutor Adalto. Boa tarde a todos, com relatores presentes. Doutor Pedro não estava presente, né? Doutor Jordani. Boa tarde, rapidamente cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente. Eu vou acompanhar o voto da relatora, presidente. Nós até tomamos cuidado, doutor Sérgio e o doutor Patrick, olhamos bem aqui. De fato, ele sai, mas ele volta para o tumulto. Então, acho que uma advertência fica de bom tamanho. Obrigado. Corroborando com os votos anteriores, também com a relatora. Então, por unanimidade, permanece a suspensão 258 convertida em advertência. Obrigado, doutor. Seguindo a sequência aqui da ordem de preferência, o 237, Campeonato Paulista Sub-17, rodada 1, doutora Mariana, relatora, por gentileza. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo senhor José Antônio Chiotti Lousada, presidente do Itaquaquecetuba Atlético Clube, em face de decisão proferida pela segunda comissão disciplinar, que por maioria aplicou-lhe pena de suspensão pelo prazo de 120 dias e multa no valor de R$10 mil pelas infrações aos artigos 243F, 258B e 243C, todos do CBJD.
Consoante relato de súmula, o senhor José adentrou o campo de jogo após o término do primeiro tempo e proferiu as seguintes palavras à equipe de arbitragem. Você não viu essa entrada aqui, não? Estando ele apontando para a canal de um de seus atletas. Você é um bosta mesmo, seu filho da puta. Eu vou te denunciar na federação. Você é muito fraco e mal intencionado, vai morrer apitando essa merda aqui. Só vai apitar o jogo de várzea. Posteriormente, enquanto estava na arquibancada, o referido presidente reiterou ofensas ao quarteto de arbitragem. Oportunidade em que disse o que se segue. Seu merda, se você for apitar lá em Itaquá, você não sai de lá vivo. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu vou foder vocês 4 na federação, porque eu mando naquela merda lá também. Quero ver se existe algum macho naquela bosta para me punir. Pode relatar o que você quiser, seu filho da puta. Adicionalmente, corroborando quanto relatado em súmula, o relatório do diretor de jogo aponta que o presidente do Itaquaquecetuba, ao proferir xingamentos aos árbitros após o término do primeiro tempo, teve de ser contido pelos seguranças presentes de modo a ser conduzido para fora do campo de jogo. Nesse sentido, foi denunciado e condenado pela segunda comissão disciplinar as penas discriminadas a seguir: 30 dias pela infração ao artigo 258-B, 50 dias de suspensão e multa no valor de R$ 5.000 pela infração ao 243-F, 40 dias de suspensão e multa de R$ 5.000 pela infração ao artigo 243-C. E resignado, insurgiu-se por meio de recurso voluntário, requerendo a concessão de efeito suspensivo às penas aplicadas, alegando, para tanto, a possibilidade de prejuízo irreparável de difícil reparação. Em razão do atendimento aos requisitos da tutela de urgência, o efeito suspensivo foi concedido pela presente relatora. Quanto ao mérito, pugnou pela reforma integral da decisão de piso, alegando desconhecimento do dispositivo regulamentar que fundamentaria a vedação à permanência de presidentes e membros da diretoria no banco de reservas durante a realização da partida. Ademais, sustentou que a credencial que portava lhe conferia autorização plena de acesso a todos os recintos da praça esportiva, afastando, por conseguinte, qualquer configuração do artigo 258-B. Ressaltou que o relatório contido em súmula não refletiria a verdade dos fatos, apresentando descrições exageradas e desproporcionais. Nesse contexto, requer absolvição e, subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada. Tempestivamente, a Procuradoria apresentou impugnação ao recurso. No parecer, todos os elementos da impugnação foram ratificados, pugnando pela manutenção da decisão de piso. É o breve relatório. Obrigado. Defesa, por gentileza. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar na presença do presidente, na pessoa do presidente. Prazer, eu sou a doutora Amanda, sou advogada do Itaquá. Conforme relatado na súmula, o árbitro relatou que o senhor José invadiu o campo. A defesa, no dia do julgamento, trouxe o vídeo que ele já estava dentro de campo. O clube, a gente costuma chamar de IAC, que é Itaquaquecetuba Atlético Clube, então usa-se o termo IAC. O IAC é um clube filiado novo aqui, inclusive não havia nem feito ainda a integração, foi realizada essa semana. Então, assim, a pessoa do presidente, infelizmente, não tinha assessoria jurídica e não tinha muitas informações de onde podia ou não podia estar, e infelizmente ele estava dentro do campo, mas por ordem e autorização de alguém, por conta que do portão para dentro, para ficar dentro de campo, a arbitragem sempre confere crachá e confere quem está na súmula. E ele estava, conforme o vídeo que foi trago pela defesa, dentro do campo, inclusive a testemunha, que é o senhor Leonardo, que é o nosso treinador de goleiro, ex-atleta profissional, também estava dentro de campo. O senhor Leonardo afirmou aqui que ele sabia que ele não podia lá estar, mas também não foi conferido e também não foi falado para não ficar lá durante o primeiro tempo da partida, e lá eles ficaram. Então, assim, a gente pede a ausência da conduta, né, tipificada no artigo do 258-B, justamente por falta de conhecimento do presidente e também por ele ter a credencial prata, que lhe dá acesso pleno, e ele achar que ali podia ficar. Ele não foi comunicado que lá não podia ficar. Em relação ao 243-C, não existe prova suficiente no processo de que o presidente ameaçou a arbitragem, conforme relatado. Tão bem relatado pelo delegado da partida, que no intervalo, após iniciar o segundo tempo da partida, já na arquibancada, o mesmo teve a intervenção de ir lá e conversar com o presidente. E o presidente se acalmou. Então, não existe nenhuma prova nos autos de que ele cometeu a infração do 243-C. Em relação à condenação do 243-F,
Esse sim, o presidente é réu confesso. Ele confessa que foi deselegante em realmente insultar a condição física da arbitragem. Ele também afirmou, inclusive no dia aqui que teve a integração, ele confirmou lá na mesa que o árbitro mentiu, isso para o vice-presidente de arbitragem, que o árbitro mentiu porque o árbitro não colocou a verdade, que ele chamou o árbitro de gordo e de Bob Esponja. E isso ele omitiu, ele mentiu na súmula, não colocou. De toda forma, a defesa requer, sim, que a condenação seja revista para o patamar mínimo, que seja concedido a benesse do artigo 182, parágrafo 2º, porque, conforme o acórdão, a benesse não foi aceita porque diz que tem que ser competição exclusivamente para atletas não profissionais. Porém, o campeonato sub-15 e sub-17 tem no seu regulamento que competição não profissional da temporada 2025 e de atletas amadores. Então, deve-se sim ser concedida a benesse do 182. Por todo o exposto, a defesa pediu a absolvição do 243C por insuficiência de provas, pediu a absolvição da condenação tipificada do 258B por ausência da conduta tipificada no artigo e pediu a condenação do artigo 243F no seu mínimo legal pela aplicabilidade da benesse do artigo 182, parágrafo 2º do CBJD e também pela primariedade do infrator, o nosso presidente José Antônio Chiotti Lousada. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos. A Procuradoria vai se manifestar. Obrigado, presidente. Aqui a Procuradoria ela manifesta e ratifica a sua posição pelo não provimento do recurso. E muito brevemente, em relação ao incurso ao artigo 243C, não há prova nos autos que afaste a presunção da súmula, então que claramente configura uma ameaça ao senhor presidente denunciado ter proferido a frase de que o árbitro não sairia vivo se fosse apitar em Itaquá. Então, não sendo afastada a presunção da súmula, de rigor aqui a manutenção da condenação contra o 243C. Em relação ao 243F e 258B, há confissão, né, nos autos de que, de fato, houve a invasão e de que, de fato, houve a ofensa à honra da arbitragem. E em relação à questão da honra, a Procuradoria ela destaca não apenas a questão da confissão, né, em relação às ofensas, mas a gravidade das frases consignadas em súmula. E aqui esse destaque em razão de não apenas a ofensa ter sido proferida aos árbitros, mas quanto ao tribunal a que integramos, né, quanto à palavra de baixo calão proferida do tribunal, e, além disso, quanto à suposta influência no tribunal, já que ele teria dito que pode relatar que lá queria ver se algum macho o puniria no âmbito deste tribunal. Então, não apenas a ofensa à arbitragem, mas também a figura do próprio tribunal em si. Em relação ao 25B, a invasão, que também é confessa, custa a crer à Procuradoria que um presidente, né, a posição então mais importante de uma agremiação, não tenha conhecimento das regras de uma competição vigente. E ainda que não tivesse, ele não pode se valer do seu alegado desconhecimento para o descumprimento dessas regras. Então, por todo exposto, a manifestação da Procuradoria é pelo não provimento do recurso, presidente. Obrigado, doutora Mariana. Primeiramente, parabenizar a Defesa e Procuradoria pelo trabalho. O meu voto está bastante extenso, eu vou nos principais pontos dele para não ser necessário ler. É um caso bastante grave, é um caso em que o presidente, ainda que recém-chegado, ele vem ao tribunal, conhecer o tribunal nessa circunstância, o que é bastante lamentável. Ele é confesso com relação a dois dos tipos, o 243F, independente de ter dito árbitro Bob Esponja ou qualquer outra coisa. É uma conduta que é absolutamente inadequada para um atleta, ainda mais para um presidente que deveria servir como exemplo, que mostra a gravidade da conduta. O alegado desconhecimento do regulamento, considerando que o presidente ou o representante dele participou de conselho técnico em que as normas foram
da competição foram apresentadas, minimamente ele deveria ter conhecimento da norma ou ter alguém que falasse a ele. Não é papel da arbitragem, mas o diretor de jogo permitir quem acessa ou não, mas ele tem o limite ali do que lhe é colocado. Por fim, com relação à imputada ameaça, não há nada que comprove em sentido contrário, que afaste a presunção de veracidade da súmula, e no tocante à aplicação do artigo 182, é incabível nesse caso, uma vez que a competição ela é uma competição não profissional para fins de aplicação da Lei Geral do Esporte, que é um outro critério. Para fins de aplicação do CBJD, seria uma competição formada exclusivamente por atletas não profissionais, que sabidamente não é o caso. Assim sendo, eu conheço do recurso voluntário para negar provimento, mantendo as penas aplicadas em primeira instância. Obrigado, então mantenha a decisão de piso. Negando provimento. Obrigado, doutor Patrick, por gentileza. Senhor presidente, vou acompanhar a relatora, mas quero fazer uma ressalva aqui que realmente, como diz bem a doutora Mariana, foi muito exacerbado o presidente do clube, onde ele ofende a arbitragem, onde ele ofende a Federação Paulista e onde ele ofende também esse tribunal, né? Então, nada mais justo do que ser mantido, no mínimo, ser mantida a decisão de piso. Obrigado. Doutor Adalto. Senhor presidente, somado ao brilhante voto da nossa relatora, doutora Mariana, somado ao brilhante parecer da Procuradoria, assim como os argumentos fortíssimos de rigor, o improvimento do recurso. Por isso acompanho. Obrigado. Doutora Sônia. Acompanhe o relator na íntegra, presidente. É bastante grave a situação. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, acompanha a relatora na íntegra também. Doutor Jordani. Com a relatora, presidente. Da mesma forma com o relator. Com a relatora, me perdoe. Por unanimidade, então, mantendo a decisão de piso. Obrigado. Próximo processo aqui com pedido é o 392. Campeonato Paulista Sub-15, rodada 4. Com a relatoria. Doutora Mariana novamente. Tratam-se de recursos voluntários interpostos pela Academia Desportiva Mantiqueira, na qualidade de terceiro interveniente, e pela Procuradoria de Justiça Desportiva, ambos em face de decisão proferida pela segunda Comissão Disciplinar, que, por maioria, absolveu a agremiação Itaquaquecetuba da infração ao artigo 203 do CBJD. Ademais, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, a linha B e 24, parágrafo 15 do RGC, a comissão decidiu pela remarcação da partida em data oportuna, competindo à AD Mantiqueira a responsabilidade pelos custos decorrentes da realização do jogo. Consoante relato de súmula, a partida objeto do processo não foi realizada devido à ausência da equipe visitante Itaquaquecetuba após 20 minutos contabilizados do horário designado para o início da partida. Em razão dos fatos narrados, a Procuradoria de Justiça Desportiva entendeu pelo oferecimento de denúncia em desfavor da agremiação ausente por violação ao artigo 203. Posteriormente, a agremiação foi julgada pela segunda comissão, oportunidade em que foi absolvida por maioria da imputação ao artigo 203. Adicionalmente, o colegiado decidiu pela remarcação do confronto em questão, com fulcro no artigo 24, parágrafo 1º-B do RGC, competindo a equipe mandante, a Academia Desportiva Mantiqueira, arcar com os custos operacionais de realização da partida, sob a ótica do artigo 24.15 do RGC. Inconformada com a decisão de piso, a agremiação Mantiqueira interpôs recurso voluntário na qualidade de terceira interessada. Em síntese, sustenta que o deciso violou o princípio da legalidade ao deixar de aplicar as normas específicas do RGC, em especial disposto no artigo 4º, parágrafo 2º do anexo 1, que determina a atribuição de vitória por WO à equipe presente em caso de atraso superior a 20 minutos do adversário. Argumenta que o atraso de 25 minutos da equipe visitante, devidamente comprovado nos autos, configura infração objetiva não iludida por justificativas como problemas mecânicos no transporte por se tratar de fortuito interno, cuja responsabilidade recairia exclusivamente sobre o clube. Aduz ainda que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia, da boa-fé objetiva, da especialidade normativa e da segurança jurídica ao atribuir à equipe mandante os encargos decorrentes da remarcação da partida, apesar de sua conduta ter sido pautada pela estrita observância das normas regulamentares. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade do artigo 24 do RGC ao caso concreto por tratar-se de hipótese distinta daquela ali prevista. Ao final, requer a integral de reforma da decisão para que seja reconhecida a vitória por WO da equipe mandante e, de forma subsidiária, a imputação exclusiva dos custos de eventual remarcação da partida à equipe visitante.
Igualmente resignada com a decisão, a Procuradoria de Justiça Desportiva interpôs recurso voluntário, fundamentando ter havido equívoco na aplicação do artigo 24, parágrafo 1º, a linha B do RGC, ao caso em tela, posto que sua aplicação se deu em detrimento de previsão específica constante no artigo 4º, parágrafo 2º do anexo 1 do mesmo diploma. Nesse contexto, ressalta que tal situação não se enquadra como caso fortuito ou força maior, tampouco poderia justificar a transferência do ônus à equipe adversária. Sustenta ainda que a ausência de diligência mínima do clube recorrido para evitar o atraso revela negligência, devendo ser reconhecida a infração disciplinar e aplicada a penalidade correspondente, oportunidade em que requer a reforma da decisão para condenar o Itaquaquecetuba por infração ao artigo 203, bem como a penalidade pecuniária prevista no regulamento, em virtude da não realização da partida no horário previsto por culpa exclusiva da agremiação visitante. Tempestivamente, Itaquaquecetuba Atlético Clube apresentou impugnação aos recursos voluntários, sustentando não ter dado causa à não realização da partida, uma vez que comprovado o caráter fortuito do atraso decorrente de falha mecânica no ônibus utilizado para o deslocamento, circunstância comunicada previamente ao diretor de jogo. Alegou ainda a correção de aplicação do artigo 24, parágrafo 1º, linha B e inciso 8 do RGC, por se tratar de hipótese extraordinária apta a ensejar a remarcação de partida nos termos de deliberação da comissão disciplinar, requerendo, ao fim, o desprovimento dos recursos. Em parecer, a Procuradoria-Geral manifestou-se pela improcedência de ambos os recursos voluntários, entendendo configurado o caráter excepcional do evento e ausente má-fé da agremiação visitante. Ressaltou o cabimento do artigo 24, inciso 8º, parágrafo 3º, que determina o aguardo mínimo de 30 minutos para o início da partida em situações extraordinárias. E que a retirada da equipe mandante do campo antes do decurso desse prazo afasta a incidência do 203, ao menos para a equipe visitante. Não obstante, opinou pela parcial reforma da decisão quanto à imputação dos custos da remarcação da partida, por entender que, ainda que ausente dolo, a responsabilidade objetiva pelo atraso deve ser atribuída à agremiação visitante, devendo esta suportar os encargos operacionais da nova realização do jogo. É o relatório. Obrigado. Como nós temos a Procuradoria como terceiro interveniente, vamos primeiro a Mantiqueira. A sequência. Bom, boa tarde a todos, boa tarde relatora, boa tarde presidente. Eu acredito que o relatório do recurso foi bastante preciso, então eu vou seguir com a sustentação mais para praticar mesmo, porque não é sempre que tem a oportunidade. A súmula narra os fatos que são incontroversos. O jogo estava marcado para as 9 horas, o Clube Mantiqueira estava perfilado às 8h52 e assim permaneceu até às 9h22. Às 9h25, por problemas mecânicos, o clube de Itaquá chegou em campo. O regulamento é específico para atraso de uma das equipes. O RGC Anexo 1 fala especificamente quando uma das equipes atrasa, a outra pode aguardar até 20 minutos, e depois disso a faculdade é do árbitro de aplicar ou não o WO. E eu acredito que esse anexo se aplica especificamente ao caso concreto, uma vez que ninguém tinha conhecimento desse fortuito interno do clube, se aplica o RGC anexo 1º. O Mantiqueira permaneceu por 20 minutos, como manda o regulamento, e após isso foi liberado a não mais jogar. O artigo 24 do Regulamento Geral de Competições, eu acredito que não se aplica ao caso concreto, porque ele trata de situações em que que se pressupõe que ambas as equipes já estejam em campo. Tanto que traz ali, especificamente no motivo extraordinário, quando nenhuma das equipes deu causa ao evento. E quando nenhuma das equipes dá causa, quer dizer que todas as equipes já estão em campo, aguardando o início ou o reinício da partida, e acontece algo extraordinário, como uma chuva, alguma greve, algo nesse sentido, que atrapalha o início da partida. E é por isso que eu entendo que ele não se aplica no caso concreto. Por essa razão, eu entendo que houve um erro de julgamento, né? Um erro de direito pela comissão disciplinar ao aplicar uma disposição geral em detrimento de uma disposição específica que fala sobre o atraso de uma das equipes. E é por essa razão que o Mantiqueira pede que seja mantida a decisão do árbitro de aplicar o WO e, subsidiariamente, que, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que sejam repassados os custos ao clube de Itaquá, justamente pela razão do clube Mantiqueira não ter dado causa ao atraso. Obrigado. Procuradoria. Obrigado, presidente. Aqui a Procuradoria, de maneira muito sucinta, ela se manifesta no sentido da reforma do acórdão,
para que os custos da nova partida sejam transferidos à agremiação visitante Itaquaquecetuba. Obrigado, doutor. A defesa, por gentileza, doutora Itaquá. Novamente, boa tarde a todos. O IAC, Itaquaquecetuba Atlético Clube, ele foi denunciado pela Procuradoria no artigo 203, dizendo que ele deu justa causa ou, sem justa causa, ele não chegou na partida. Porém, a própria súmula prova de que não foi o Itaquaquecetuba que deu justa causa para o WO ocorrer. Primeiro, com todo o respeito ao doutor aqui, meu colega, ele tem razão quando ele fala que a faculdade é do árbitro decidir o WO. E a súmula está bem clara que não foi a arbitragem que decidiu o WO. Às 9h22, o diretor da equipe Mantiqueira, Alexandre Kikuchi, tirou a sua equipe de campo. Porém, quem é ali a autoridade máxima dentro da partida e, de fato, teria faculdade para decidir o WO era o árbitro. Porém, a própria súmula relata que o árbitro aguardou até as 9h30, relata que os jogadores e o técnico do Mantiqueira queria jogar, relata que o IAC, o Itaquá, chegou 9h25 e, por todo exposto, então, quem deu causa ao WO, com todo respeito ao doutor, foi o Mantiqueira, não foi o Itaquá. A discussão aqui é quem deu causa ao WO. A explicação sobre o motivo pelo qual o Itaquá chegou atrasado, que foi por um motivo extraordinário e ficou provado também em julgamento, é outra coisa, que é o vinculado ao artigo 24 RGC, conforme no julgamento. E aí, no próprio regulamento geral, não tem explicado lá, ambos as equipes pressupõe. Um exemplo, se fosse uma greve, uma das equipes não teria chegado e a outra estivesse lá. Então, conforme em cima do relato do meu amigo, se tivesse uma greve na avenida e isso era um motivo extraordinário para não chegar, mas o outro clube estivesse lá, aguardaria-se 30 minutos. A defesa trouxe o vídeo da partida, né, no primeira instância, e foi muito bem colocado pelo relator da primeira instância que foi uma falha da Procuradoria quando denunciou o Itaquaquecetuba e não o Mantiqueira como quem deu causa ao WO, porque quem deixou o campo foi o Mantiqueira e não o Itaquaquecetuba, mesmo que aguardou até 9h20, mas pelos relatos da equipe de arbitragem na súmula e do delegado da partida, não foi decisão da equipe de arbitragem WO. Foi do diretor do Mantiqueira em tirar o time de campo. Quando o doutor, meu colega, também fala sobre regulamento especial e regulamento geral, nós devemos lembrar que ambos eles se comunicam e eles se integram. Então, o regulamento geral ele está para quando houver algo que não estiver descrito no regulamento especial, ele integrar. Por todo o exposto que a defesa trouxe aqui, eu quero que o recurso interposto, a defesa requer que o recurso interposto pelo procurador e pela Academia Desportiva Mantiqueira de Futebol seja irretocável, que seja respeitada a decisão da segunda comissão disciplinar, inclusive conforme os custos da partida, porque também está no regulamento geral de competições que quem dá causa, justa causa ao WO, arca com a remarcação da partida, em caso seja necessário. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado, doutora. Agora, senhora relatora, por gentileza. Mais uma vez não vou ler aqui o voto e vou trazer a síntese da minha argumentação para a decisão a que eu cheguei. Então, preliminarmente, essa é uma partida, é um caso sensível, porque ele leva em conta exatamente o princípio do pré-competizione e uma competição de uma partida que deve ou não ser refeita.
Eu vou ler o que está estabelecido no artigo 24, sintetizando aqui o caso e o meu voto. Então, o artigo 24 da RGC, ele fala: constitui motivos para uma partida não se iniciar ou após iniciada ser interrompida, declarada suspensa ou encerrada antecipadamente pelo árbitro, inciso 8, motivo extraordinário não provocado pelos clubes, seus dirigentes ou torcedores que represente evidente impossibilidade de realização ou continuidade da partida. E aí ele vai adiante no parágrafo 3º. O árbitro deverá aguardar por no mínimo 30 minutos pela resolução dos problemas causadores do atraso para o início ou de sua paralisação. Na hipótese de a causa impeditiva não ser cessada ou superada nesse prazo, o árbitro poderá determinar o adiamento, a suspensão ou o encerramento, respectivamente, conforme previsto nesse artigo. Então a gente tem uma partida em que a equipe do Itaquaquecetuba Atlético Clube, ela comprova que ela saiu a tempo da partida, que ela teve que parar ao longo do trajeto diversas vezes porque houve um problema com o ônibus que levava a equipe. Tudo isso relatado e apresentado, eles chegam 25 minutos com atraso e a equipe do Mantiqueira se recusa a entrar, alegando então que seria aplicável o que consta do anexo, que é o atraso sem justa causa da equipe visitante. Então aqui a primeira discussão é um atraso justificável ou não? Eu entendo que, levando em consideração a comprovação que foi colocada pela equipe, baseada em documentos, fotos do atleta entrando com comprovação do horário, comprovação da necessidade de comprar óleo ao longo do trajeto e tudo isso, em se tratando de uma competição de base, eu entendo que sim se trata de um motivo justificável para esse atraso, portanto, não passível de caracterização de WO. Nesse sentido, então, mantém-se a absolvição do Itaquaquecetuba Atlético Clube com relação ao artigo 203, uma vez que não deu causa ao WO. Passa-se, então, à segunda discussão aqui no caso, que é a quem cabe arcar com os custos da partida, tendo em vista que a comissão disciplinar entendeu que esses custos deveriam ser transferidos ao clube mandante. Nesse caso, o que o Regulamento Geral de Competições estabelece em caso de adiamento ou complementação da partida, caberá ao clube mandante, salvo por deliberação diversa da Justiça Desportiva, efetuar novamente os pagamentos dos profissionais pelo trabalho realizado, além dos pagamentos já efetuados referentes à partida original. Nesse caso específico, eu entendo que tem que ser sim dado parcial provimento ao recurso do terceiro interessado, uma vez que os custos da realização dessa nova partida devem ser imputados ao Itaquaquecetuba Atlético Clube, que ainda que não tenha dado causa ao WO, deu causa a daria causa de qualquer forma a um significativo atraso, ainda que a partida tivesse se iniciado. Dessa maneira, então, eu nego provimento ao recurso interposto pela Procuradoria, que buscava a condenação da agremiação pelo 203, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo terceiro interessado, reformando a decisão da segunda comissão disciplinar para atribuir a responsabilidade exclusiva dos custos de realização da nova partida ao Itaquaquecetuba Atlético Clube, mantendo-se a absolvição pela suposta infração ao artigo 203, determinando-se, portanto, a realização da nova partida. Obrigado, doutora. Mantendo a absolvição do Itaquá no 203, dando parcial provimento ao recurso, com os custos indo para a equipe do Itaquá. Ok, obrigado. Doutor Patrick? Com a relatora na íntegra. Doutora Adalto? Doutora Sônia? Doutora presidente. Doutor Pedro? Com a relatora também, presidente. Doutor Jordani? Presidente, cumprimentar a relatora e acompanho na íntegra também. Pelos mesmos motivos expostos, com a relatora também por unanimidade, então mantém a absolvição do Itaquá e parcial provimento do recurso, os custos indo para o Itaquá para uma partida. Obrigado. Obrigado. Vamos agora para o processo 232, Campeonato Paulista Sub-15, rodada 1. Doutor Pedro, por gentileza. Sub-15, Catanduva FC contra Grêmio Novo Horizontino, realizado no dia 12 de abril de 2025, 9 horas, rodada 1, no Estádio Municipal Silvio Salles. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão da segunda comissão disciplinar, que por decisão unânime absolveu o denunciado Danilo de Souza Carvalho por infração ao 258, parágrafo 2º do CBJD.
A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denunciou Danilo Souza Carvalho, preparador de goleiros da equipe sub-17 do Catanduva FC, como incurso no 258, parágrafo 2º, por constar da súmula de partida do relatório do diretor do jogo, que aos 73 minutos de jogo, o denunciado funcionário da equipe do Catanduva FC, identificado pelo diretor de jogo como preparador de goleiro da equipe sub-17, estava adentrando nas imediações do campo para o devido aquecimento dos goleiros do sub-17 e, ao passar na frente do banco de reservas da equipe sub-15 do Catanduva FC, reclamou assintosamente para o árbitro assistente 1 com as seguintes palavras: "Foi falta, caralho, porra". A defesa escrita de Danilo Souza Carvalho, juntada aos autos, requereu a absolvição do denunciado por ausência de tipificação ou dolo, uma vez que a expressão utilizada é corriqueira em partidas de futebol e não subsumiria a conduta prevista no tipo do 258, parágrafo 2º do CBJD, na forma do 156 do mesmo diploma. O relator da segunda comissão disciplinar entendeu que não houve infração disciplinar de acordo com o entendimento do artigo 156 do CBJD, uma vez que, segundo ele, para que ocorra a punibilidade, toda ação ou omissão antidesportiva típica e culpável deveria ter o resultado, e não houve a intenção de ofender ou desrespeitar. Em seu voto, asseverou que a frase proferida "foi falta, caralho, porra" é expressão de mero inconformismo, sem a intenção de ofender ou desrespeitar. A Procuradoria de Justiça Desportiva, em face da decisão de segunda comissão disciplinar, que por decisão unânime absolveu Danilo de Souza Carvalho por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, interpôs o presente recurso voluntário requerendo a reforma da redecisão para condenar o denunciado e asseverou ainda que o recorrido não é membro da comissão técnica da categoria disputada por sua agremiação, sub-15, mas da categoria imediatamente superior, sub-17. É o relatório, presidente. Obrigado. Por gentileza, a manifestação da Procuradoria. Obrigado, presidente. Que a Procuradoria ela manifesta-se no sentido do provimento do recurso interposto para condenação do preparador de goleiros ao incurso à pena do artigo 258, muito embora reconheça que a frase proferida ela é subjetiva, né? Ela pode comportar ou não a caracterização do desrespeito ao árbitro. Mas o ponto aqui, aliás, alguns pontos essenciais e contextualizam a situação, acho que são importantes para vossas excelências decidirem a questão. Primeiro, que um preparador de goleiros não deve se dirigir à equipe de arbitragem, né? Essa função ela deve ficar ao técnico em si. Em segundo lugar, que foi proferida a frase num campeonato sub-15, sendo que esse preparador de goleiros, lembrando o qual não deveria se dirigir à equipe de arbitragem, é treinador de goleiros do sub-17, então sequer participava daquela oportunidade. E terceiro, que a arbitragem, né, tanto se sentiu ofendida que se deu ao trabalho de relatar tal fato, né? Se assim não tivesse, sequer teria relatado, o que presume-se foge da normalidade dos acontecimentos. Então, por tais fatos, a Procuradoria ela reitera os termos do seu recurso e aguarda provimento, presidente. Obrigado. Não temos sustentação. Por gentileza, doutor relator. Artigo 258 do CBJD estabelece que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva notificada pelas demais regras daquele código está sujeito a uma pena de suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, membro suplente treinador, médico ou membro da comissão técnica, suspendendo pelo prazo de 15 a 180 dias, se praticado por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código. Parágrafo 2º, e seu inciso 2, do mesmo dispositivo, esclarece que constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou ética desportiva para os fins do artigo, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Sendo assim, observamos que o caso em tela, o preparador de goleiros da equipe sub-17, Sr. Danilo, ao proferir as palavras "foi falta, caralho, porra", para o assistente 1 da equipe de arbitragem, reclamou da decisão de não marcar a falta na jogada imediatamente anterior. Entretanto, como bem postulou a defesa, a expressão utilizada é absolutamente comum no linguajar do futebol e não tem, naquele tipo de situação, a presunção de que o denunciado tivesse a intenção de desrespeitar a equipe de arbitragem, mas apenas de contestar a decisão tomada. Dessa forma, apenas a título educativo, nos parece adequado fazer uma pequena correção no voto do eminente relator da segunda comissão disciplinar, uma vez que não se trata de ausência de resultado, mas ausência do elemento subjetivo do tipo disciplinar, vontade livre e consciente de desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Entretanto, a despeito da pequena correção no voto do eminente relator da segunda comissão disciplinar, muito acertada a decisão,
visto que a expressão foi falta caralho porra não é suficiente para configurar o tipo disciplinar previsto no 258 do CBJD. Mesmo que a expressão seja chula ou deselegante, esse tribunal não pode desconsiderar a realidade dos campos de futebol do Estado, onde algumas expressões tomam significado próprio e não podem ser agravadas por sua definição semântica. O artigo 258-B, por outro lado, veda a conduta de invadir o local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida, prova equivalente durante a sua realização, inclusive no intervalo regulamentar para evitar que as pessoas que não fazem parte das equipes ou da arbitragem ingressem no local destinado à partida sem a necessária autorização. No presente caso, o senhor Danilo de Souza Carvalho não fazia parte da comissão técnica da equipe sub-15, ou seja, ele era da comissão técnica do sub-17, que era equipe completamente distinta daquela que estava jogando naquele momento. Sendo assim, mesmo que a comissão técnica da equipe que disputaria o jogo mesmo sendo da comissão técnica da equipe que disputaria o jogo subsequente, o preparador de goleiros da equipe sub-17 não estava autorizado a andar pelo campo naquele momento, principalmente ao lado do banco de reservas da equipe do Catanduva FC, se dirigindo grosseiramente ao árbitro assistente. Dessa forma, nos parece que a conduta descrita na súmula não se amolda ao tipo previsto no 258, parágrafo 2º, pela ausência de elemento subjetivo do tipo, mas se amolda perfeitamente ao tipo disciplinar previsto no 258-B do mesmo diploma. Pelos motivos acima expostos, voto pela reforma do acórdão para condenar o senhor Danilo ao tipo previsto no 258-B, a pena de 15 dias, substituída pela pena de advertência na forma do parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. É como voto, presidente. Vamos reformando para o reclassificando o 258-B, condenando por 15 dias, convertido em advertência. Isso. 258-B, doutor. 58-B. Condenar por pena mais grave. É até a minha. Mais grave. 258-B, 258 é a mesma pena? É de 1 a 3. Para olhar, para precisar citar. Pensando de 1 a 3. E a do 258? 1 a 6. Então, tudo bem. Com o relator, presidente. Obrigado. Doutor Patrick? Com o relator. Doutor Adalto? Relator, senhor presidente. Doutora Sônia? O relator, presidente, na íntegra. Doutor Manuel? Presidente, eu cumprimento o doutor Pedro pelo voto, mas eu vou pedir vênia, divergir, embora já decidido. Eu acho que invadir seria que entrar violentamente. E é praxe no sub-15, sub-17, eles entrarem, tanto que o árbitro nem relatou isso. Então eu voto pela absolvição no 258, como disse o relator, e paro aí. Eu não faço a desclassificação, faria só a absolvição. Vamos desclassificar por 258-B então, né? Não. Só mantém a absolvição, ok? Eu voto com o relator também, então por maioria, desclassificação por 258-B, condenando a 15 dias, convertido em advertência. Processo 250, doutor Jordani, por favor. Campeonato Paulista A4. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo denunciado, senhor Rodrigo Francisco da Silva, presidente do Araçatuba, contra a decisão proferida pela 12ª Comissão Disciplinar, que o condenou por maioria como incurso, primeiro, nos artigos 254-A, acumulado com o artigo 258-B, nos termos do artigo 183, todos do CBJD, a uma pena de 30 dias de suspensão, e também como incurso no artigo 258-A, do mesmo diploma legal, com a aplicação de uma pena de suspensão por 15 dias, totalizando 45 dias de suspensão. Só para ficar claro para os demais auditores, embora tenha havido uma extensa confusão na partida hora analisada e alguns denunciados, o recurso se limita ao denunciado senhor Rodrigo Francisco da Silva, que, de acordo com o relatório do diretor de jogo, abre aspas, neste momento, percebi a entrada não autorizada no campo de jogo do presidente do Araçatuba, senhor Rodrigo Francisco da Silva, e de imediato comuniquei via canal de rádio sobre a invasão, solicitando apoio e reforço para frear o dirigente, sendo o membro da equipe de apoio, senhor Ricardo, senhor Luiz e senhor Danilo, do União Barbarense, designados para tal ato. No final do trajeto, junto ao personagem, já próximo à linha lateral oeste, o presidente do Araçatuba, senhor Rodrigo, se aproximou e desferiu um soco no mascote, que acertou somente a cabeça da fantasia, da outra agremiação,
sendo imediatamente contido por 3 oficiais da Polícia Militar e pelo presidente da União Barbarense, senhor Daniel. A confusão se deu a partir de uma provocação feita pelo mascote da União Barbarense, que teria tocado as genitálias em direção à torcida do Araçatuba. A douta Procuradoria requereu a suspensão preventiva de ambos, do presidente do Araçatuba e do mascote, medida que foi deferida pelo excelentíssimo senhor presidente deste tribunal. O Araçatuba apresentou defesa escrita, ocasião em que sustentou, abre aspas, o presidente Rodrigo ingressou no gramado movido pela responsabilidade institucional de intervir num cenário de iminente conflito entre torcidas e possível paralisação da partida. Disse a defesa ainda que sua postura de liderança buscou resguardar os atletas, o staff técnico e a continuidade do jogo. Fecha aspas. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo que fora deferido por este auditor relator. Nessa peça, a nobre defesa sustenta que o denunciado não praticou qualquer agressão dolosa ou lesão real ao mascote adversário, sendo certo que o alegado soco atingiu apenas a fantasia, sem dano efetivo. Fecha aspas. Ao final, a defesa pleiteia a conversão das penas impostas em advertência ou subsidiariamente que sejam fixadas no mínimo legal. As contras-razões recursais e o parecer da douta Procuradoria são no mesmo sentido e pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da decisão atacada. Eis o relatório, presidente. Obrigado. Sem sustentação também. A Procuradoria, por gentileza. Obrigado, presidente. Bom, mais um caso nessa sessão lamentavelmente em razão de uma denúncia a presidente de uma agremiação. E neste caso aqui, a Procuradoria destaca, em primeiro lugar, a alegação da postura de liderança que teria sido motivada, então, pela invasão de campo. Então, resta confessa a invasão em si, independentemente de seus motivos. Mas custa crer, novamente, que uma postura de liderança seja um soco no mascote da equipe adversária, né? E para afastar tal fato que a defesa traz em relação a não ter atingido a pessoa física que estava debaixo do personagem, acho que tal fato é irrelevante, não merece qualquer crédito, considerando que o tipo denunciado aqui é praticar agressão física, isso de fato está materializado, o fato de ter consequências graves ou não traria um agravamento para a penalidade em si. O segundo ponto, em relação ao 258A, seria a provocação à torcida adversária, isto resta evidenciado pelo dedo do meio, né, proferida a torcida, e que teria sido, então, um dos motivos que gerou todo o tumulto, como bem destacou o nobre relator, relembrando que essa partida teve um tumulto, arremesso de pedra, depredação do banheiro do estádio. E, por fim, aqui a questão, novamente, que a Procuradoria destaca, seria o presidente sendo a figura mais importante dentro da agremiação, pelo menos hierarquicamente falando, né, de quem se espera não apenas a conduta de um homem médio, mas sim uma conduta de ainda mais respeito e tolerância perante todos os participantes da partida. Portanto, em suma, a Procuradoria manifesta os seus termos pelo não provimento do recurso interposto, presidente. Obrigado, por gentileza, doutor relator. Obrigado, presidente. Cumprimentar a Procuradoria pelas considerações. Quanto ao voto, atento ao que foi trazido aos autos, a gravidade da conduta do recorrente, senhor Rodrigo Francisco da Silva, que esteve envolvido em agressão, invasão e tumulto, que é o presidente da agremiação e que, ao nosso ver, não poderia reagir desta forma à provocação feita pelo mascote. Eu voto pela manutenção da pena imposta na íntegra, considerando que só há recurso da defesa, não podendo, portanto, a penalidade imposta ser agravada, embora, ao nosso ver, até seria possível, sob pena de configuração da vedada reformatio impégios. Ante ao exposto, recebo o recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão ACO com a condenação do senhor Rodrigo Francisco da Silva a 45 dias de suspensão, sendo 30 dias de suspensão pela prática dos artigos 254A acumulado com 258B, nos termos do artigo 183, e mais 15 dias pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 258A, todos do CBJD. Como voto, presidente? Obrigado. Manutenção da pena imposta negando provimento, mantendo os 45 dias. Com o relator, presidente, inclusive no que se refere a lamentar a inexistência de recurso da Procuradoria, considerando a pena mais do que amena que foi imposta nesse caso. Obrigado, doutor Patrick. Da mesma forma, com o relator. Doutor Adalto. O relator, senhor presidente. Doutora Sônia.
Relator, presidente. Doutor Pedro. Presidente, com o relator, com a mesma observação da vice-presidente. O relator, então, por unanimidade, mantém na manutenção da pena imposta. 254A, 258B, 30 dias, mais 258A, mais 15 dias, 45 dias. Obrigado. Finalizando dessa forma a sessão do dia 16 de junho. Muito obrigado e boa semana a todos.